Os dois neurônios que sobraram depois da prova, vamos apresentar sobre princípios da oncologia. A ideia que a gente teve para esse seminário eu vou fazer algumas perguntas no estilo quiz, e quem responder minhas perguntas vai ganhar uma balinha 7 Belo, de verdade, tá? Já tá aqui. Diferente de certas pessoas que não pagam, eu vou pagar a balinha de vocês. Então vamos lá, do grego, porque eu sou bilíngue. Oncologia é o estudo dos tumores, né? E a neoplasia, como o grupo anterior falou muito bem, a gente vai falar de um novo crescimento, né, de células. E aí, os tumores malignos e benignos, eles podem ser distinguidos entre si com base na diferenciação. Se o tumor for pouco diferenciado, ele é o quê? Ele tem maior chance de ser o quê? Se ele não for diferenciado ou se ele for pouco diferenciado? Valendo uma sete vezes. Se for pouco diferenciado, quer dizer que é mais maligno. Desculpa, minha mira é ruim, gente. Você ganha balinha. E os tumores benignos vão tender a ser mais diferenciados e mais parecidos com o tecido de origem, né? Eles vão manter a sua função, diferente dos tumores malignos, que eles vão ter uma perda aí de função. A incidência vai variar de acordo com a localização, com a idade, raça e com o histórico genético, porque a genética sim influencia, mas ela não influencia sozinha. Alguém sabe falar por que os tumores eles são mais prevalentes em indivíduos acima de 60 anos de idade? Valendo mais uma balinha. Já falei com genética, tá, gente? Eu acertei. O que acontece? Conforme a gente envelhece, toda a sua maquinaria celular, ela envelhece junto com você. Então, conforme o indivíduo vai ficando com mais idade, a multiplicação celular, ela vai... vamos dizer, a gente tem vários fatores, né, que vão regular a nossa multiplicação celular. Se escapa de um, geralmente é pego de outro, e assim a gente garante um bom funcionamento do corpo. Conforme a gente vai envelhecendo, esses processos de regulação, eles podem ter algumas falhas, vão tendo mais chances de ter mais falhas. A idade, aliada à genética, aliada ao ambiente, hábitos de vida, tudo isso pode influenciar o conjunto da obra, né, que é o indivíduo desenvolver um tumor, uma malignidade ou não. Bom, a gente acredita que a patogênese vem, então, de uma alteração genética, né, principalmente, e aí essa mutação, ela pode acontecer por várias causas. Pode ser que o indivíduo já tenha nascido com uma maior... A angiogênese é mantida, inclusive, em alguns casos, aumentada, tá? Quando o tumor ele é maligno, a gente vai ter liberação de maiores fatores de crescimento, e a gente vai ter uma angiogênese muito maior, tá? Para garantir que esse tumor receba todo o suprimento vascular, né? O sangue vai ter açúcar, oxigênio, tudo que ele precisa para continuar ali bonitinho crescendo. Então a gente vai ter uma angiogênese muito maior. Capacidade de invadir e metastatizar. Bom, quando o câncer ele é maligno, como a gente já falou várias vezes aqui nesse trabalho, ele tem uma maior capacidade de invadir, quando o espaço é próximo, e de metastatizar para tecidos subjacentes. Capacidade de evadir a resposta imune do hospedeiro. Qual é uma célula de defesa que pode estar envolvida nesse processo aí de inativar a célula cancerígena? Uma célula do sistema imune, capacidade de inativar uma célula cancerígena. NK pode. Mas quando eu formulei inicialmente, eu estava pensando principalmente em macrófagos, tá? Que eles podem eliminar. Eliminar essas células cancerígenas. Fatores de risco tradicionalmente associados ao câncer. Esse aqui é carimbado já, hereditariedade. Então, principalmente em cânceres, por exemplo, como câncer de mama, se você já teve um câncer na sua família, vó, tia, né, mãe, você tem o maior risco de também desenvolver esse câncer. O risco significa que você vai desenvolver? Não, porque ele é um fator, ele não é uma certeza. Você tem um risco, tá? Um carcinógeno, agora explicando, é um agente que é capaz de causar câncer, e aí o efeito desse carcinógeno vai depender da dose e da quantidade de exposição a esse carcinógeno para determinar o risco de desenvolvimento de câncer. Aí aqui um exemplo também bem característico,
O uso de álcool, né, está associado a diversos tipos de câncer. Por quê? Porque o etanol, ele altera a metilação do DNA. E aí ele vai interferir, por exemplo, no metabolismo de antioxidantes, tá bom? Também a gente tem um efeito cancerígeno do fumo, que também é extremamente característico, a gente já viu várias propagandas sobre isso na televisão, né? Vamos lá. A gente tem os carcinógenos químicos, que podem ser agentes de reação direta e indireta, lembrando sempre que os de reação direta, eles vão estar relacionados com não necessitar de uma metabolização para causar o efeito carcinógeno, e os de ação indireta, eles vão precisar ser metabolizados para poder ter essa ação. Aí aqui a gente tem alguns exemplos. Agentes alquilantes utilizados na quimioterapia são exemplos de ação direta. Eles não precisam ser metabolizados, tá? A radiação ionizante, agora aqui é a área da professora, ela vai se sentir em casa, né? Quando a gente fala de sol, a gente está falando principalmente de um tipo de radiação que pode causar câncer. Quando o indivíduo ele se expõe longas horas ao sol sem usar a proteção adequada, todos os dias fazendo essa exposição, ele tem o maior risco de desenvolver o quê? O câncer de pele, né? Que infelizmente está ficando cada vez mais comum. A gente tem uma evidência de mais de 100 anos relatando a relação entre o desenvolvimento de câncer de pele com a exposição à luz solar. Aí aqui a gente está explicando, né? Os raios UV eles vão induzir a formação de dímeros no DNA, que vão resultar nas mutações. Portanto, sim, os raios UV eles podem dar origem a carcinoma de células escamosas e melanomas de pele. Aí, se o indivíduo já tem um defeito genético no reparo desses dímeros, ele pode sofrer de xeroderma pigmentoso. E aí ele vai ter um alto risco de desenvolvimento de câncer de pele. Agora a gente vai falar de vírus oncogênicos. Porque sim, não basta todos os fatores de risco que a gente falou até agora. A gente tem os vírus que podem causar sim o câncer. Os mais comuns são os adenovírus, tá? A gente só tem conhecimento de um tipo de retrovírus que pode causar câncer em humanos, tá bom? Um dos principais é o papilomavírus. A gente criou até uma vacina para ele. Tão frequente e perigoso que ele é. Tá, o HPV. Ele pode causar verrugas benignas, câncer de colo de útero, câncer anogenital e câncer orofaríngeo. O desenvolvimento dele está relacionado com a integração do vírus com o genoma do hospedeiro e as mutações adicionais necessárias para obter as características marcantes do câncer. Ele vai codificar principalmente duas proteínas, que é a E6 e a E7, que elas vão se ligar àquele fator que a gente falou, o RB e o P53, respectivamente. Ele tem elevada afinidade com esses fatores e vai neutralizar a função deles. O P53 também está relacionado na cascata de apoptose, tá? Os cânceres por HPV podem ser prevenidos através da vacinação contra tipos de HPV de alto risco. Alguém sabe algum outro método de prevenção do HPV? Pô, isso é fácil. Além da vacina. Eu tentei. O EBV, que é o Epstein-Barr, vai causar um câncer principalmente de células B, tá? Ele vai ser mais intenso em pacientes imunossuprimidos, imunocomprometidos, como paciente com AIDS, tá? Porque na ausência da imunidade das células T, essas células vão se desenvolver, essas células infectadas, né, com o Epstein-Barr vírus, elas vão se desenvolver muito mais rapidamente, com esses tumores muito mais agressivos, tá? Ele implica, né, em linfomas de Burkitt, linfomas de célula B em pacientes com imunossupressão de células T, o paciente está com AIDS, está com infecção por HIV, receptores de transplante também estão no grupo de risco, e vários outros tipos de câncer. Vírus das hepatites B e C. São extremamente comuns, tá? Causando cânceres hepatocelulares em todo o mundo. Eles estão em 70% a 85% das causas que causam esse tipo de câncer. Efeitos multifatoriais, tá? A gente não tem só um fator que causa. Parece que o fator dominante que vai causar esse tipo de câncer é a inflamação crônica, lesão hepatocelular e a proliferação de hepatócitos reparadores. Aqui a gente tem mais ou menos como funciona a via de transdução, né? A proteína HBX do núcleo HBV e HC, né, dos vírus,
pode ativar as vias de transdução, sinal que também pode contribuir para a carcinogênese. O herpes vírus humano, tipo 8, ele pode causar o sarcoma de Kaposi, mas aí é indivíduos imunocomprometidos com AIDS. Esse é bem patognomônico de indivíduo com AIDS. O HTVL1, ele está associado com uma forma de leucemia de células T. Esse vírus, ele é muito interessante porque ele tem uma preferência por linfócitos TCD4, assim como o vírus da imunodeficiência humana, tá? E ele vai ter como principal alvo esse tipo celular para transformação cancerosa. A contaminação, você vai ter que precisar de uma transmissão de células T por meio de relações sexuais, sangue ou leite materno infectado. Então é muito parecido com o HIV. Agora vamos falar de rastreamento e diagnóstico, tá quase acabando. Alguém sabe me falar um tipo de rastreamento para câncer que toda mulher faz? Vocês são? Bom, o rastreamento, ele é uma medida de prevenção, né? Então a gente vai procurar alcançar no rastreamento uma população específica que tem o maior risco de desenvolver aquele tipo de câncer, tá? Lembrando sempre que a gente procura não cometer nenhuma iatrogenia no paciente. Então a gente faz aquela prevenção quaternária, mas o rastreamento é muito importante para evitar principalmente o câncer de mama, como vocês falaram aqui na mamografia. Ele pode ser feito por inspeção, primeiro item do nosso exame físico. Eu vou observar o meu paciente, eu vou olhar as mucosas, a pele, eu vou olhar a genitália, entendeu? Eu vou observar esse paciente. Tem alguma alteração nele que indica que ele possa estar tendo um tumor, um câncer? Eu vou realizar a palpação da mama, por exemplo, da tireoide. Eu vou procurar nódulos, né? O toque retal, para ver se esse paciente ele tem algum tumor, né? Principalmente câncer de próstata, a gente consegue palpar, né? Quando a gente faz toque retal. Eu vou palpar os linfonodos desse paciente, ver se eles estão fibroelásticos, ver se eles têm mobilidade preservada, ver se eles estão duros. Como que está o linfonodo desse paciente? Ele está comprometido? Ele está diferente? Lembrando que a alteração dos linfonodos, ela não indica apenas o paciente está com câncer porque o linfonodo dele está alterado. Não, o paciente pode estar tendo alguma inflamação. Mas é um aspecto importante da gente avaliar no exame físico. Passando do exame físico e da anamnese, a gente vai ter os exames de procedimentos laboratoriais, o PAPA, né, o citopatológico, indicado a cada 2 anos para as mulheres que têm vida sexual ativa. A colonoscopia, a mamografia. A maioria dos cânceres que a gente conhece, o estágio de apresentação está diretamente relacionado com a possibilidade de cura. Então, se eu consigo encontrar esse câncer no estágio inicial, eu tenho um melhor prognóstico para esse paciente. Eu consigo tratar esse paciente melhor. Eu consigo ter mais opções de tratamento para esse paciente. Agora, conforme esse câncer avança, eu tenho uma maior dificuldade de tratar esse paciente. Muitas vezes o paciente já vai para cuidados paliativos, né? A gente fica mais limitado. Diversos procedimentos são usados, né, para o diagnóstico de câncer. Aí a gente tem exames de sangue para marcadores tumorais. Esse é um pouco mais raro, não a gente ter visto, tá? Estudos citológicos, biópsia, extremamente comum. A gente também tem a PAF, né, que a gente faz, por exemplo, na tireoide. Você faz uma biópsia por agulha, aspiração por agulha. Tem a endoscopia, tem o ultrassom, raio-x, aí os mais comuns, né, atomo, com e sem contraste, tá? Aí esses marcadores tumorais vão ser o quê? Vão ser os antígenos expressos na superfície das células neoplásicas, ou substâncias que as células normais vão liberar em resposta à existência dessa neoplasia. Exames histológicos e citológicos são métodos laboratoriais, né, que a gente vai usar para examinar diretamente a célula e tecido. Então, eu vou fazer um esfregaço, vou colorir e vou observar no microscópio. São várias abordagens de amostra que estão disponíveis. Inclusive, o esfregaço citológico é usado principalmente no citopatológico. A gente tem a imunohistoquímica, que a gente vai usar anticorpos para identificar de forma mais evidente, né, os produtos ou os marcadores da superfície celular. Além disso, a gente também tem análises moleculares, que a gente usa para determinar esse diagnóstico, e o prognóstico do paciente. E também a gente usa para detectar resíduos mínimos da doença, tá? Ensaios para células tumorais circulantes e DNA eliminado no sangue. Fezes, catarro e urina estão em desenvolvimento ainda, a gente ainda não tem.
Agora, quanto ao estadiamento e classificação das neoplasias. Bom, a gente vai classificar o câncer em grau 1, 2, 3 ou 4, de acordo com a anaplasia ou falta de diferenciação. Lembrando que a falta de diferenciação está diretamente relacionada a um câncer mais agressivo, a malignidade. A gente tem o TNM, que é o principal usado, tá, para estágio A, que o T é a distribuição do tumor primário, o M, envolvimento de linfonodos regionais e o M, extensão do envolvimento metastático. Aqui a gente tem uma tabela, está mostrando como que a gente avalia. Tratamento. Bom, a gente vai primeiro avaliar de forma multidisciplinar, lembrando que esse paciente não basta a gente medicar ele ou indicar um tratamento, esse paciente ele precisa de um cuidado, de uma atenção multidisciplinar. A gente não precisa só cuidar do tumor do paciente, a gente precisa cuidar do paciente como um todo. Então, avaliação psicológica é extremamente essencial, acompanhamento com nutricionista, tudo isso é muito importante na abordagem do tratamento do câncer, tá? Para os pacientes que têm a possibilidade de remoção cirúrgica, muitas vezes a ressecção, mesmo no tumor maligno, ela é indicada para poder prolongar a vida desse paciente e com uma maior qualidade de vida, tá? Agora, se o tumor é benigno, não precisa nem falar, né? Se ele tiver como candidato para cirurgia, ele vai retirar e provavelmente vai curar. Então, aqui falando sobre o tratamento cirúrgico, né? Alguns casos é mais indicado. Terapia por radiação. Essa daqui é indicada em alguns tipos de câncer, mas ela é muito associada com a quimioterapia, tá? Em alguns cânceres mais agressivos. Ela não pode ser usada na sua forma máxima, porque ela é tóxica. E essa toxicidade em alguns tecidos pode causar a morte das células tumorais, mas também pode causar a morte das células do tecido que a gente quer manter, né? A terapia sistêmica, que é a químio, a gente vai usar mais de uma medicação, porque essa é a forma que a gente encontra mais eficaz, tá? Que a gente vai tratar melhor esse paciente. Então a gente vai usar vários fármacos com diferentes mecanismos de ação que vão agir em diferentes fases da multiplicação celular para evitar que essas células tumorais continuem se multiplicando. Aí as principais classes de quimioterápicos são os agentes de interação direta com o DNA, que vão atuar diretamente na medula fita, que são os alquilantes, os antibióticos, antineoplásicos e os inibidores de topoisomerase, e os agentes de interação indireta com o DNA, são esses aqui, principalmente os inibidores do inibitório. Outros agentes sistêmicos incluem os agentes alvo hormonais e moleculares que bloqueiam aquela terapia alvo que a gente ouviu falar, mas ainda não está sendo muito usada, tá? A gente ainda hoje, o top de tratamento é a quimioterapia. As terapias hormonais, que elas podem atuar nos receptores das células e também podem alterar o ambiente do tumor para causar a morte dele. Outros tratamentos, imunoterapia, o transplante, claro, quando o paciente é elegível, manejar o suporte de vida desse paciente, suporte nutricional, acompanhamento com nutricionista, suporte psicossocial, psicólogo, assistente social, muito importante incluir esses profissionais na vida desse paciente, prevenir fraturas ósseas, principalmente algum tipo de câncer de osso, manejo dos sintomas, então paciente pós-quimioterapia, por exemplo, tem náusea, tem vômito, né? Então, manejar os sintomas desse paciente, eu não vou deixar o paciente sofrendo, né? Controle da dor, muito relatado em pacientes com câncer, eles costumam ter muita dor, então é importante que a gente procure controlar essa dor, medicar esse paciente, claro, sempre com consciência para não causar uma heterogenia para o paciente. Essas são as nossas referências. Tá bom.